Ei, estudante, bem-vindo. Para você que está na escola, como é que você faz para estudar para as provas da escola? Isso é uma dúvida muito comum, né, entre os estudantes que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, e tem que lidar com a rotina de avaliação da escola. E nesse vídeo eu queria te mostrar como fazer isso do jeito certo, para garantir que você vai ter um aproveitamento melhor, não só nas suas notas da prova, mas também ao longo de toda a tua jornada da escola, porque existe aí uma premissa, né, que muitos estudantes têm que é completamente errada sobre fazer provas, sobre nota e tudo mais. E isso muitas vezes condena todo o processo de educação. Então, nesse vídeo, eu quero te salvar desse problema, quero resolver a tua vida nesse sentido, tá bom? E para você que não me conhece, meu nome é Thiago Benedetti, eu sou professor de aprendizagem. Aqui no meu canal eu falo sobre como estudar do jeito certo, e se você se interessa ali por essa pauta, sobre aprender a estudar, saiba que eu tenho o curso Sapiens, Manual da Aprendizagem, que é um curso de capacitação para estudantes. Eu vou deixar mais sobre o curso na descrição aqui do vídeo. Mas vamos lá. Como estudar para as provas da escola? O primeiro ponto aqui, um primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte, ó, é a distinção entre essas duas dinâmicas aqui. O propósito do estudo é fazer prova. O propósito do estudo é aprender. Quando a gente fala de provas na escola, a impressão que eu tenho sendo professor há 15 anos, né, eu sou professor de biologia, coordenador pedagógico, gestor de escola, trabalho no poliedro há bastante tempo, e eu percebo que para muitos estudantes, a relação que eles têm aí com o estudo, com a aprendizagem, com o esforço educacional deles, tem unicamente como propósito fazer prova e, diante da prova, conseguir nota. E isso, meu caro estudante, minha cara estudante, isso destrói, isso desgraça completamente a tua jornada escolar. Então vamos tentar entender isso. O propósito do estudo não é fazer prova. O propósito do estudo é aprender, né? A consequência de todo o teu esforço é a aprendizagem, porque diante disso a gente está falando na verdade de quê? De construção de conhecimento. E esse conhecimento aqui, ele tem um valor altíssimo para o teu futuro. Quanto mais conhecimento você tem, maiores são as chances e possibilidades que você cria para a tua vida. Agora, se você é aquele estudante que só estuda, só se preocupa com a prova, só estuda porque tem prova, só estuda quando tem prova e teu único objetivo é conseguir tirar uma nota para passar de ano, o que está acontecendo? Você está fazendo o que a gente chama de cramming, né? Cramming é você fazer o quê? É você estudar de véspera todo o conteúdo da prova e aí, diante disso, você, né, usar ali a força da tua memória de curto prazo, fazer a prova. Depois da prova, o que acontece? Você não estuda mais, não revisa mais, esquece tudo e desvaloriza o teu conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar resolver aqui é tirar de você esse comportamento que a gente vai considerar aqui que é um comportamento errado diante da escola e tentar bater em cima desse comportamento, né, de o propósito do estudo é aprender, que diante do meu argumento aqui é o comportamento correto. Mas antes de tudo, vamos entender então, como é que a gente estuda para as provas, né? Aliás, vamos até corrigir isso, né? Eu já deixei até arriscado aqui. O título desse vídeo não deveria ser como estudar para as provas da escola. Na verdade, é como se preparar para essas provas da escola. Por quê? Porque o estudo, como a gente já viu, não tem esse direcionamento, né? Você não deveria estudar para fazer prova. Você deveria estudar para aprender e quando você tem prova na tua escola, você usaria o que você estudou para se preparar para esse processo avaliativo, tá bom? Então, primeiro vamos esclarecer aqui o seguinte, ó. Diante da tua rotina escolar de modo geral, você vai ter ali 4 momentos, certo? Você tem as aulas, o estudo, a revisão e a avaliação, né? Então, a avaliação são as provas propriamente dita. E aí, diante dessas provas, existe aí uma cobrança e uma avaliação do teu rendimento. E diante desse rendimento, você tem ali a tua nota. E a ideia hoje é entender como é que a gente olha para isso de um jeito diferente, de um jeito mais saudável e sustentável. Então vamos lá. Primeira coisa, aula. A aula da escola, ela vai servir para você ter contato com um novo conteúdo. Toda vez que você tem aula, geralmente, né, o fundamento das aulas é que você tem ali um novo conteúdo para aprender.
E se você tem um novo conteúdo para aprender, o propósito da aula é fazer o quê diante dessas etapas? É promover em você o entendimento, é compreensão. Você não vai necessariamente aprender ainda, tá? Vamos dizer que aprender vai acontecer, né? O processo de aprendizagem ele vai acontecer no estudo. Então, primeiro você tem aula para entender e o professor, a professora vai te ajudar nesse processo. Lá na aula, né, o teu objetivo primário é, diante de tudo, prestar atenção. Se você não presta atenção, não adianta estudar com o melhor professor, não adianta ter aula na melhor escola, não adianta pagar pelo melhor material. Se você não presta atenção, se você não faz a tua parte, não adianta nada, tá? Ninguém vai te obrigar a aprender quando você está desatento. Você não consegue aprender, simples assim. Então, a aula, você tem que prestar atenção. Nessa aula, eu diria que você tem que criar algum registro da aula, fazer alguma anotação muito simples. Não quer dizer que você tem que passar a aula inteira copiando o quadro, copiando a fala do professor, porque se você passar a aula inteira copiando, você não vai prestar atenção na aula. Então, essa tua atenção aqui ela é limitada e seletiva. Você vai fazer o quê? Você vai apenas fazer algum registro dessa aula em forma de tópicos, algum esqueminha simples para quê? Para direcionar a tua atenção, para conectar informações e para eternizar o momento dessa aula, ok? Então, você tem que prestar atenção, tem que fazer algum registro e, na medida do possível, você tem que tirar as suas dúvidas, né? Nada melhor do que uma aula e o professor ali na tua frente para fazer você entender alguma coisa, uma lacuna de aprendizagem ou tirar uma dúvida que você tem. Ok, então eu fui para a aula. Aula dada é aula estudada. Se você teve aula na segunda-feira, é importante que você estude na segunda-feira, porque aí com isso você garante que você aprende aquele conteúdo. Então repara, não é para estudar só quando tem prova. Se você só estudar diante da prova, o que você está fazendo mesmo? Aquilo que a gente chama de cramming. E isso é inútil para a construção de conhecimento. Você consegue fazer a prova, você tira um 10 na prova, você acredita que é um gênio, que você é muito bom, mas na verdade você vai acabar esquecendo tudo e não vai ter adiantado de nada, tá? Então vamos lá, aula dada é aula estudada. Se eu tive aula na segunda-feira, eu vou estudar na segunda-feira o conteúdo da aula. Então, quando eu faço o meu estudo, aquele conteúdo já não é 100% novo. Ele é um conteúdo novo lá no meu programa de estudo, né? Porque eu tive aula disso agora e tal, tá no meu livro, é um capítulo novo, alguma coisa assim. Então, ele representa ainda um novo conteúdo, mas é um conteúdo com o qual eu já tive um primeiro contato. E quando eu estudo no mesmo dia, qual é o objetivo do meu estudo? O objetivo do meu estudo, ainda, né, prestando atenção e reforçando a minha atenção, é aprender o conteúdo. E para aprender o conteúdo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, talvez, fazer uma leitura, né? Se você teve aula, você pode ter uma aula baseada num livro, então você vai ter que ler esse livro, ler algum texto. Pode ser que você tenha que fazer uma anotação, que na verdade pode ser aquela anotação, aquele registro que você já tinha feito na aula, você só vai melhorar ele. Pode ser que você tenha que fazer exercícios, né, resolver questões, fazer a tarefa, essa coisa toda. Lembrando que fazer tarefa e estudar é a mesma coisa, né? Quando você faz a tarefa, quando o professor passa a tarefa, ele está lá direcionando para você uma meta de estudo para você bater. Então você vai fazer exercícios e tudo isso vai gerar um esforço, né? Você vai fazer uma leitura ativa, anotações ativas e exercício. Isso tudo gera o que a gente chama de estudo ativo. E tudo isso, né, vai gerar em você o processo de consolidação da aprendizagem, se você fizer. Quando você estiver descansando, estiver de bobeira, estiver distraído. E principalmente quando você estiver dormindo, você vai consolidar na sua memória aquilo que você estudou. Então, repara, qual é o propósito do estudo? É gerar em você o que a gente chama de consolidação. E essa consolidação significa o quê? Que você vai conseguir armazenar esse conteúdo estudado, onde? Na tua memória, qual? Na memória de longo prazo, ok? Então, se eu estudei e armazenei um conteúdo novo lá na minha memória de longo prazo, o que eu tenho que fazer agora com essa memória de longo prazo? Eu tenho que manter ela viva. E aí, vem a revisão. O que é revisão? A revisão é uma segunda rodada que eu faço de estudo, só que agora não é mais de um novo conteúdo.
é de um conteúdo que eu já estudei. Então, eu já sei um pouquinho dele. Talvez eu já saiba muito dele. Então, é um conteúdo que eu já estudei. Então, eu não tenho que fazer tudo isso aqui, não vai levar tanto tempo, né? Uma aula leva ali 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Estudar uma aula pode levar 50 minutos, 1 hora e meia. Agora, a revisão vai levar minutos, vai levar 5 minutos, 10, 15 minutos, certo? Para cada conteúdo. Então, a revisão tem qual propósito? Tem o propósito de fixar o conteúdo, ou seja, de manter na sua memória de longo prazo, de forma inesquecível, ou pelo menos de uma forma mais longeva, aquilo que você estudou, e fazendo direitinho também a tua revisão, além de fixar, você consegue ainda ampliar, você consegue aumentar aquilo que você já sabia, você consegue aumentar a quantidade de conhecimento, aprender coisas novas, tá? E a revisão aqui, ela tem uma relação com as provas. Então, repara, não é sobre estudar para a prova, é sobre estudar para aprender. Então, eu não vou estudar diante do meu calendário de prova, eu vou estudar diante da minha programação de aula. Se eu tenho aula de segunda a sexta, de manhã, eu vou estudar de segunda a sexta, de tarde ou de noite. Se eu tenho aula de segunda a sexta à tarde, eu vou estudar de segunda a sexta, talvez à noite ou talvez na manhã do dia seguinte. O fato é, aula dada é aula estudada, ok? A revisão, ela vai acontecer durante a semana ou nos finais de semana e ela vai ter qual propósito? Primeiro, como sempre, eu preciso ter a minha atenção direcionada para a minha revisão. Digamos que eu vou fazer uma revisão ali de final de semana. Nessa minha revisão, geralmente a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar uma recordação, né? Uma estratégia de recordação livre. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre isso, que eu já gravei e publiquei aqui para vocês. Você vai utilizar também estratégias de recordação ativa, que é um pouco mais específica e restrita. E dentro disso você pode, por exemplo, resolver mais questões, você pode responder ou criar um questionário, você pode fazer simulados e por aí vai. Então, a revisão, ela é o quê? Ela é uma rodada de estudo que você vai cumprir. Para quê? Para manter essa memória de longo prazo. Como consequência de uma revisão, a gente faz o que a gente chama de reconsolidação. Ou seja, você rearmazena com mais força aquelas informações na tua memória de longo prazo. E aí, finalmente, a gente vai chegar na prova. Repara, tá? Então, qual é a consequência da reconsolidação? A gente vai, de novo, armazenar essas informações na tua memória. Em qual memória mesmo? Na memória de longo prazo. Só que agora eu vou fazer essa memória ficar mais forte, mais conectada, mais profunda e mais longeva. Então a revisão, ela vai aumentar muito o prazo de validade da minha memória. E aí sim, finalmente a gente chega nas provas, no processo de avaliação. Repara que aqui da aula, aula dada é aula estudada, a setinha só vai. Depois que eu estudei um conteúdo novo pela primeira vez, o que vem pela frente são revisões, que eu posso fazer durante a semana, que eu posso fazer todo dia usando flashcards, usando o Anki, por exemplo, que eu posso fazer num final de semana. E são revisões também que eu vou fazer antes das provas, certo? E aí repara o seguinte, quando chega a prova, qual é o propósito da prova? Isso aqui tem que ficar bem claro, estudante. Quando você faz prova, uma avaliação, isso aqui não é um instrumento de tortura para jovens, isso aqui não foi feito na maldade. Uma prova não é uma ferramenta que o professor malvado usa para castigar você. Uma prova é uma ferramenta analítica de aprendizagem. Ela vai servir para fazer o quê? Para calibrar e melhorar a tua aprendizagem. Quando você faz uma prova e tem que ir lá marcar a resposta correta, escrever uma resposta, fazer uma continha, marcar o X no lugar certo, sei lá, essa prova tem qual propósito? Ela tem o propósito de evocar, de recordar conteúdos e, diante disso, promover mais reconsolidação.
E aí o que acontece? Diante da prova, você tem lá um processo de avaliação que tem a ver com o quê? Tem a ver com algum resultado. Diante da tua prova, você vai ter uma nota, certo? E digamos que da prova que valia, sei lá, 10 pontos, você fez a prova e tirou lá uma nota 7, beleza? O que esse resultado diz? Esse resultado de 7 significa que tem algumas coisas que você não aprendeu ainda, algumas questões que você errou. Então, diante da avaliação, ela vai avaliar o quê? Parte do teu conhecimento e daí vai apresentar um desempenho diante disso. É claro que dá para a gente discutir, a gente não vai discutir isso aqui, né? Mas existe uma discussão sobre até que ponto uma prova prova alguma coisa, até que ponto uma prova avalia alguma coisa, mas o fato é, você consegue, né, diante de um desempenho, dizer alguma coisa sobre o seu conhecimento. E diante do resultado, o que vai acontecer com a prova? Essa prova vai ter questões que você acertou, então você respondeu a resposta correta, e isso sinaliza que, ok, você aprendeu, só que também tem questões que você marcou a resposta errada. E aqui a gente tem que entender o quê? O que significa essa resposta errada? Significa que existe talvez ali uma lacuna de aprendizagem. Existe alguma coisa que você viu na aula, ou viu no estudo, que viu na revisão e que ficou faltando. De repente você não entendeu, não viu direito, ou simplesmente não viu mesmo, tá? Então pode representar ali um problema de lacunas de aprendizagem. Você pode ter ali talvez um problema de interpretação. Às vezes você sabe o conteúdo, você viu o conteúdo, você estudou o conteúdo, mas a forma como a questão abordou te confundiu de alguma forma, certo? Às vezes também você errou simplesmente por falta de atenção. Aqui também tem que prestar atenção. Pode ter aí alguma questão emocional. Eu errei a prova porque eu estava nervoso fiquei ansioso, perdi minha atenção e não consegui localizar as coisas na minha memória de longo prazo. Pode acontecer também. O fato é, você tem que identificar os erros da tua prova, tá? E aqui eu peço que você tenha autonomia e, se possível, pega a tua prova, corrige quando você receber a nota e não espera necessariamente só pelo professor corrigir. Você não precisa que um professor chegue ali para você e diz, a tua nota foi essa, você precisa estudar isso, isso, isso. Você tem que fazer isso. É você que tem que ter esse processo de avaliação e calibração da tua aprendizagem. Então, repara, essa setinha aqui, ela volta. Volta por quê? Porque quando você faz uma prova e você pega a tua nota, teu resultado, a obrigação que você tem, estudante, é fazer uma correção das tuas lacunas de aprendizagem. Isso significa fazer revisão, certo? Então, como é que você precisa, como é que você vai se preparar para as provas da escola? Seguinte, você foi para a aula e você estudou e você revisou. Diante do teu calendário de provas, você não vai estudar para a prova, você vai fazer uma revisão da prova. E essa revisão da prova, ela vai servir para quê? Para resgatar aqueles conhecimentos, reforçar o teu conhecimento e te preparar para esse processo avaliativo. Então, quando a gente fala dessa revisão, olhando para o calendário de prova, digamos que semana que vem você tem prova na escola. Ou digamos que tua escola tem prova fixa toda terça-feira. O fato é, sempre que você tiver uma prova para estudar, né, ou nesse caso, uma prova para a qual se preparar, como é que você faz? Você não vai simplesmente estudar tudo de novo, você não vai ficar vendo videoaula, nem ficar lendo e relendo teus resumos. Você vai fazer o quê? Para se preparar para a prova, você basicamente vai fazer o que a gente chama de recordação ativa. Então, você vai fazer uma revisão usando recordação ativa e recordação livre. Na recordação ativa, você vai fazer o quê? A mesma coisa que você fazia nas revisões, só que agora é direcionado para aquele conteúdo. Qual que é a diferença da recordação ativa que você vai fazer para a prova para essa recordação ativa da revisão do dia a dia? A recordação ativa da prova, ela é seletiva, ou seja, você vai revisar unicamente e estritamente aqueles capítulos, aqueles conteúdos que vão cair na tua prova. Então, digamos que lá na tua prova
você vai fazer uma prova de biologia e você tem que revisar lá o capítulo 6, 7, 8 e 9. Digamos que esses 4 capítulos vão cair na tua prova. Então você vai fazer o quê? Recordação ativa, de forma seletiva, só desse conteúdo, do capítulo 6, 7, 8 e 9. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer essa recordação ativa, primeiro, usando os meus questionários. Então, toda vez que eu estudo, eu posso fazer questionários. E aí, o que eu faço antes das provas? Eu vejo esse questionário. O que é um questionário? Questionário é, sei lá, uma lista de perguntas que você mesmo fez sobre as bases daquele conteúdo. Então, digamos que você estudou lá biologia. E aí você teve lá o capítulo, um deles aqui, né? O capítulo 6. Digamos que o capítulo 6 foi sobre meiose. O que você pode fazer? Você cria perguntas. Então, assim, quais etapas da meiose? 2, qual o propósito da meiose? 3, o que acontece na etapa tal da meiose? 4, quantas células são formadas ao final da meiose? 5, onde acontece o processo de meiose? 6, qual a diferença da meiose gamética para a meiose zigótica? 7, como funciona a meiose dos vegetais? E por aí vai. Então, você vai criando perguntas, né, como se fosse um questionário, que você vai usar ali para revisar antes das provas. Junto disso, você pode separar questões do teu livro em materiais, em listas na internet, em plataformas de questões, para trabalhar esses conteúdos 6, 7, 8 e 9. Fazer questões vai te preparar para uma prova que tem questões, certo? E aí você vai usar bancas que você reconhece que são úteis para você fazer a tua prova. Por exemplo, se a tua escola for uma escola que prepara você para Enem, vale muito a pena você fazer questões de Enem e questões, sei lá, da FUVEST, primeira fase, segunda fase. Por exemplo, isso tudo pode te ajudar a revisar esses conteúdos e se preparar para essa prova de biologia do capítulo 6, 7, 8 e 9. Quando é que eu vou fazer isso? Um dia ou 2 antes da prova, certo? O que mais que eu posso fazer também? Eu posso trabalhar com recordação livre, usando dentro dessa premissa o que a gente chama de método Feynman de aprendizagem. Então, se aqui eu já estudei, já tenho uma noção do conteúdo e estou fazendo uma revisão, você pode usar dentro da recordação livre, que a gente vai chamar de método Feynman. O que é isso? É você pegar esse conteúdo, por exemplo, o capítulo 6, você pode fazer questões, trabalhar o questionário, mas é importante você fazer o que também? É importante você tentar associar e sintetizar todo esse conteúdo. Então, digamos que eu vou pegar ali o conteúdo de biologia, capítulo 6. Digamos que ele é sobre meiose. O que eu vou fazer? Eu vou tentar botar no papel, de forma muito simples, objetiva, lógica e coerente, tudo que eu sei sobre meiose. Então, eu sei que a meiose ela tem etapas, e as etapas são essas aqui da meiose 1, essas aqui da meiose 2. Lá na meiose 1 tem essa etapa, essa e essa. Aqui tem essa e essa. Nessa etapa aqui tem um negócio importante que acontece, aqui tem outro negócio importante que acontece, aqui tem outro negócio importante que acontece. Essa meiose, ela acontece lá não sei aonde, nas gônadas, e aí acontece assim. Essa meiose, ela tem como função promover a formação de gametas e tarará. Então, eu vou botando no papel de forma simples e organizada aquilo que eu lembro. Qual o objetivo disso? É explicar da forma mais simples possível aquele conteúdo, certo? E por que é interessante fazer isso? Porque, olha só, quando você faz a recordação ativa e seletiva por questionário e questões, você está fazendo aqui um estudo de fragmentos desse conteúdo. Se você resolve lá uma questão sobre anáfase 2 da meiose, você está estudando só isso. Então, você estuda fragmentos. Fazer recordação livre usando o método Feynman, por exemplo, é interessante porque quando você se obriga a tentar explicar o conteúdo que você já estudou de forma lógica, coerente e organizada, você consegue ter o quê? Uma visão mais completa desse conteúdo, certo? E isso aqui tudo você faz em minutos. Então, digamos que eu posso gastar ali 20 minutos fazendo essa revisão do capítulo 6, mais 20 minutos do capítulo 7. Digamos que o capítulo 8 ele é mais importante, mais difícil. Eu posso gastar 40 minutos, 1 hora revisando ele. E por aí vai.
Então, essa revisão ela vai acontecer depois que eu fui para a aula, depois que eu estudei e depois que eu revisei o conteúdo. Dessa forma, eu garanto o quê? Que eu estou estudando para aprender. E que a prova vai ter qual função? Avaliar as lacunas disso tudo. Então, digamos que eu me preparei para a prova. Estudei por questionário, questões, fiz método Feynman. Beleza. Vou lá, faço a prova e tirei uma nota 7. Aqui você tem que entender o quê? Que o erro é um lugar de passagem e não de permanência. O erro, ele serve como recurso para você aprender. Então, a partir de uma questão que eu fiz e eu errei, eu vou agora verificar as minhas lacunas de aprendizagem e vou fazer esse retorno aqui da setinha. Eu vou voltar lá para as minhas anotações, vou voltar para o meu material de estudo e vou revisar e reforçar aquelas lacunas que eu tinha. Então, qual é o propósito da prova? É mostrar as minhas lacunas e me dar essa oportunidade de reconhecer essas lacunas e daí de corrigir essas lacunas. Porque quando tiver uma outra prova, talvez sobre esse mesmo conteúdo e outros, eu consigo ali acertar aquela questão, eu consigo ali mostrar que eu aprendi aquele conteúdo. O erro ajuda a transformar lá na frente esse conhecimento em acerto, tá bom? Então, qual é a grande coisa da prova? A grande coisa da prova é não estudar para as provas. É fazer aula, estudo e revisão para aprender e, diante de um calendário de provas, você fazer uma revisão preparatória para a prova. Se você tiver lá na tua prova algumas questões que você errou, não tem problema. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Não é sobre acertar, é sobre aprender. Então, se você fez uma prova e errou algumas questões, não tem problema nenhum errar. A grande coisa aqui é você usar isso que você errou para acertar. De novo, lembra? O erro é um local de passagem e não de permanência. Então, utilize esse erro para revisar os conteúdos e reforçar. Isso vai servir para quê? Para calibrar a tua aprendizagem. Esse é o grande propósito de uma avaliação. Por isso, ela é uma ferramenta analítica de aprendizagem. Quando eu percebo meus erros, eu corrijo meus erros, certo? Qual é o jeito errado de lidar com a prova, que muito estudante faz? Eu vou lá, faço minha prova, tirei 7. Beleza, segue a vida, esquece a prova, esquece o conteúdo e só olha para frente. Dessa forma, você está fazendo o quê? Você não está aproveitando isso aqui para calibrar nada e está deixando para trás aquele monte de conteúdo. Quando você passar de ano, se você passar, você vai sentir falta desse conteúdo lá na frente e vai acabar reclamando que a escola está cada vez mais difícil. Agora, se eu tenho essa relação, esse compromisso com o meu estudo, com o meu conhecimento, com a minha aprendizagem, se para cada aula eu estudo e se para cada estudo eu faço revisões pensando em aprender, vai ser muito mais fácil, muito menos estressante, vai causar muito menos ansiedade esse momento de me preparar para as provas. E lá na frente, qual é a consequência disso? Se eu fizer tudo isso, eu estou estudando e aprendendo. Eu estou gradualmente acumulando conhecimento. E tudo isso vai tornar a minha jornada escolar melhor, mais fácil, mais significativa, vai facilitar a minha vida, quem sabe, lá no final do ensino médio, na hora de fazer um processo seletivo, um Enem, um vestibular. Lá na frente pode me ajudar em concursos, lá na frente pode me ajudar a empreender, a criar negócios, a fazer business e por aí vai. Então não esqueça que tudo isso aqui é para gerar repertório de conhecimento. Então, de novo, não estude para as provas da escola. Estude para aprender e faça apenas revisões preparatórias, tá bom? Então, eu queria te mostrar essa dinâmica geral, porque eu entendo que se você conhece o processo, né, que existe por trás ali da tua avaliação e da tua aprendizagem, conhecer o processo pode transformar e melhorar esse processo. E é isso que eu desejo para você diante desse vídeo, que você tenha consciência de aprendizagem para transformar a sua aprendizagem e, consequentemente, transformar a sua vida por meio da educação. A gente se vê por aí num próximo vídeo.